Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti, e porque ele desse poder sobre todos os homens, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiastes. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, e levei a termo a obra que me desse para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me deste no meio do mundo. Eram teus, e tu os confiastes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois deles as palavras que tu me deste, e eles a acolherão e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviastes. Eu te rogo por ele. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. E eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. 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 Novamente recebemos de Jesus toda a intercessão para que tudo aconteça do modo de Deus. E é o Espírito que oficializa e confirma tudo isso, porque entendemos os dons que nos oferece. Hoje nós temos a oportunidade de concluir a coroa do divino na reflexão do dom do conselho. Meditemos com atenção esse momento e pedimos que cada vez mais o Espírito Santo
nos motive a corresponder a esse apelo do Senhor, edificar a tua igreja, mas esperar que ela seja edificada no tempo certo, no tempo de Deus. Ouçamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós hoje encerramos essa semana em preparação à festa de Pentecostes, com essa missa da vigília de Pentecostes, em preparação amanhã ao grande dia, o domingo de Pentecostes. E nessa noite, nós vamos meditar o dom do conselho. E agora eu vou fazer uma pergunta meio provocativa. Certamente, você já ouviu aquela frase, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Quem já ouviu essa frase aí? Eu acredito que todos nós já ouvimos. Só que essa é a típica desculpa do orgulhoso. É a típica desculpa daquele que não escuta ninguém, que levanta e que se deita como se Deus não existisse. Não reza nem um Pai Nosso na hora de levantar, nem uma Ave Maria na hora de se deitar. Portanto, ele ainda não conheceu o amor. Ele não teve contato com o amor de Deus, esse amor maravilhoso que, pela misericórdia do Pai, pelo sacrifício de Cristo, se entregou a nós. E também é preciso entender algo importante, que o Senhor continua conosco através do seu Espírito. O Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, como a Igreja proclama no Credo Niceno Constantinopolitano. O Espírito Santo, muitas vezes, as pessoas acham que é uma pombinha, é um passarinho branco ali, olha que bonitinho. Não, essa é uma das maneiras que o Espírito Santo se manifestou na Escritura. E é interessante que o Espírito Santo sempre se manifesta de maneiras livres, para indicar que ele é o Espírito libertador. Ele se manifesta no fogo. Quem segura o fogo? Ninguém segura o fogo. Se manifesta na água. Ninguém pode ir com a água. No vento. Quem segura o vento? Na pomba. Quem é capaz de alcançar uma pomba no céu? Ou seja, ele vem demonstrar através desses sinais o seu caráter. Mas é importante que nós tenhamos no coração a realidade. Ele se manifestou dessas maneiras para ilustrar a sua natureza livre, libertadora. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Grave isso no seu coração. O Espírito Santo é uma pessoa. E é uma pessoa que nós precisamos aprender a nos relacionar. É uma pessoa que nós precisamos criar intimidade. Afinal, como batizados, a maioria, eu acredito, recebeu o batismo, o sacramento do batismo. Sabe, o Espírito Santo está na sua casa. O Espírito Santo está na minha casa, mas eu nunca vi ele lá. Nossa, será que ele está sentado no meu sofá? Será que ele está deitado na minha cama? Está usando meu banheiro? Jesus? Não. O Espírito Santo está na casa do seu coração. Então, todas as vezes que nós dizemos, vinde Espírito Santo, nós não estamos chamando ele lá do céu para vir até nós, nós estamos chamando ele aqui do nosso coração, para que ele se manifeste daqui, do nosso coração, ele já mora.
onde ele já vive. E esse Espírito Santo, essa pessoa que nos ama, por nos amar, ele jamais venderia algo valioso para quem ele ama. Mães, vocês venderiam um pedaço de pão para os seus filhos? Pais, vocês venderiam água para os seus filhos? Claro que não, você dá porque você ama. E é assim que acontece com os 7 dons do Espírito Santo, ele nos dá por nos amar. É a pessoa que mais nos ama, o Senhor. E não são graças quaisquer, são presentes preciosos. Tem hora que a gente ganha aquele presente de amigo secreto, que a gente nem gosta muito do amigo, aquele cara da empresa meio chato, fica lá de cantão lá em casa. Mas talvez você tenha um presente precioso, talvez alguém muito querido por você, seu pai, sua mãe, a avó do padre, talvez tenha dado um presente simples, mas o padre guarda na sua casa com extremo zelo, não pelo objeto, mas pelo valor sentimental. E você também, com certeza, eu tenho a convicção que você tem um presente especial de alguém amado guardado. Pois são assim os dons do Espírito Santo, eles não vão ficar jogados em nossa vida. Nós devemos tratá-los com o carinho de um tesouro de quem nos ama. Voltando então ao tema de hoje, o dom do conselho. Sempre é bom nós ouvirmos um conselho. E lembrando que o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é o nosso conselheiro. Ele vai nos ensinar o caminho da verdade e da justiça. É por isso que ele é libertador. Ele vai nos libertar da mentira e da injustiça. Ele vai nos libertar também dos erros, dos enganos que o adversário tenta semear em nossas vidas. Além disso, ele vai nos inspirar, vai nos relembrar os ensinamentos de Deus. Ele vai lembrar para todo cristão, para todo católico, o conteúdo do Evangelho. Olha só os apóstolos. Andaram com Jesus 3 anos e não entendiam o Evangelho. Mas Jesus prometeu: virá sobre vós o Espírito e vos dará força, e vos explicará todas as coisas. Pois só através do Espírito Santo é possível se ter uma compreensão genuína do Evangelho. Por meio do dom do conselho, se torna possível que o cristão perceba o que é reto, o que é oportuno, o que é útil e coerente com a proposta do Evangelho. É um dom útil nos tempos de hoje. Nesses tempos de rede social, em que tantas coisas são publicadas e muito pouco do que é publicado é útil, é bom, é virtuoso. Fala-se muito em narrativa. Você tem que ver a narrativa daquele pessoal. Você tem que entender a narrativa do outro pessoal. Narrativa é uma palavra da moda. Mas a palavra de Deus vai nos garantir sim, sim, não, não. Ou está certo, ou está errado. É simples. E esse dom, essa percepção nos dá o Espírito Santo. Lembro da minha finada avó, Dona Benedita. Minha avó era uma mulher semi-analfabeta que trabalhava numa pastelaria em São Roque, Pastelândia. Os mais antigos talvez lembrem. Também trabalhou no Baú. E a minha avó era uma pessoa muito simples, porém ela sempre nos dava um conselho certo na sua sabedoria humilde.
porque a minha avó era uma mulher de oração. Ela buscava manter a fé dela de maneira simples, e ela não fazia coisas assim que talvez você pense como os doutores da igreja faziam, como grandes mártires da igreja faziam. Ela ia à missa ao domingo, rezava o tercinho dela às 6 da tarde, e ela sempre tinha um conselho certo. Vou fazer tal coisa, vou fazer tal brincadeira lá na escola, brincadeira do copo. Menino, não mexe com isso, que isso não presta. Conselho de vó. Eu vou falar a verdade, quem que nunca precisou de um conselho para tomar uma decisão importante? Quem nunca precisou de uma ajuda porque ficou sem saber o que fazer? Tranco a faculdade ou continuo? Aceito aquela proposta de emprego ou continuo onde eu estou? E olha, nesses momentos de impasse, o Espírito Santo sempre vai nos inspirar aquela pergunta: no meu lugar, o que Deus faria? O que Deus faria no meu lugar? O que o Senhor faria no meu lugar? E é maravilhoso pensar que o dom do conselho ele é enriquecido por uma das virtudes que nós também recebemos, a prudência, que vai nos iluminar por dentro a alma sobre as decisões que nós devemos tomar. Veja, não confunda o prudente com covarde. O prudente não é covarde, pelo contrário, o prudente tem a coragem de olhar de frente às situações e analisar elas com a sua inteligência e com a luz do Espírito Santo. Padre Francisco Fausto vai nos dizer sobre a prudência, a virtude que nos ajuda a escolher os verdadeiros bens, as metas boas da vida e os meios necessários para alcançá-los. E sobre o dom do conselho, o nosso Santo Padre, amado Papa Francisco, vai falar que para que você cultive esse dom é indispensável a vida de oração. Papa Francisco vai dizer o seguinte: a condição essencial para conservar este dom é a oração. Sempre voltamos ao mesmo tema, a oração. Mas é tão importante a oração, rezar com as orações que todos nós sabemos desde criança, mas também rezar com as nossas palavras. Rezar ao Senhor. E aí entra aquilo que eu dizia, criar uma relação de intimidade com o Espírito Santo, conversar com Ele, bater papo com Ele. Bater papo com Ele. O Papa diz: Senhor, ajuda-me, aconselha-me, o que devo fazer agora? E com a oração abrimos espaço a fim de que o Espírito venha e nos ajude naquele momento. Aconselhe-nos sobre o que nós devemos fazer. A oração, nunca esquecer a oração, nunca. E o Papa conclui: é o Espírito que nos aconselha, mas nós devemos abrir espaço ao Espírito para que possa nos aconselhar. E abrir espaço é rezar. Rezar para que Ele venha e nos ajude sempre. Quanto mais espaço nós damos ao Espírito, quanto mais intimidade nós temos com Ele, mais perfeitamente os seus dons vão operar em nós. E agora eu preciso puxar sardinha, afinal, nós temos uma mãe, maio é o mês dela. Não é à toa que Maria Santíssima, também dentre os vários títulos
que ela tem, um dos mais belos é a mãe do bom conselho. Maria, sendo a Imaculada Conceição, sem pecado, não tinha barreiras para a ação do Espírito Santo. E logo no Evangelho de São Lucas, na Anunciação, você vai ver o dom do conselho se manifestar junto da virtude e da prudência. Ela pergunta ao anjo: mas como isso vai acontecer se eu não conheço o homem? E logo em seguida, ela proclama a bendita frase: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu fico imaginando Maria visitando Isabel, os conselhos que ela deve ter dado a Isabel, e vários outros conselhos que só na imaginação nós podemos contemplar, na meditação, com a Lectio Divina, talvez, leitura orante da Bíblia, traduzindo. Mas tem um conselho que está no Evangelho que é maravilhoso, que é o conselho que a Virgem dá a cada um de nós. Faltava vinho na bodas de Caná, e ela foi até Jesus e disse: já não tem mais vinho. E ele disse: mulher, o que nós temos com isso? Aí ela maternalmente foi até os serventes e deu o grande conselho da mãe do bom conselho para cada um de nós: fazei tudo o que ele vos disser. O maior conselho possível de uma pessoa, de uma criatura conceder a outra é esse: fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus, reconhecendo ali verdadeiramente a ação do Espírito, ele não teve como negar. Ele transformou água em vinho, e o servente falou que o vinho era o melhor da festa, e o resto nós sabemos. Que nesta vigília de Pentecostes e nesse final do mês de maio, nós possamos interceder à Virgem Maria, que é a esposa do Espírito Santo, para que não apenas o dom do conselho se manifeste em nós, se manifeste não apenas para as nossas vidas, mas se manifeste para a vida do irmão. Porque na hora podem até tirar sarro de você. Ai, você é um beato, vocês não saem da igreja. Mas tenha certeza que na hora que o calo apertar e precisarem de um conselho, atrás de você que vão vir. É você que vão procurar. E aí você tem que estar preparado para não dar um conselho ruim, mas o que Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar, aquele que Nossa Senhora indicou: faça tudo o que Ele vos disser. Virgem do bom conselho, rogai por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sintamos-nos cada vez mais motivados, nos despertemos pelos dons, principalmente do conselho que Deus está nos preparando, para que nós não vacilemos diante das investidas do inimigo. Prudentes, pacientes e fiéis. Meditemos.